Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando e esse é o canal Matemática e Física nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma videoaula de física na qual a gente vai ver um pouco mais aí sobre o espectro eletromagnético, assim como o famoso experimento de Young. Vem comigo. Primeiro vamos falar aqui sobre radiação onda eletromagnética novamente aqui, né? Vamos relembrar. Desde a elaboração das leis de Maxwell até hoje, tem ocorrido uma grande evolução no estudo das ondas eletromagnéticas. Foi o Maxwell que começou tudo, né, com suas leis. Hoje nós temos conhecimento desses vários tipos de ondas, mas todas possuem a mesma natureza, isto é, são formadas por campos elétricos e campos magnéticos oscilantes, ondas eletromagnéticas, oscilação de campos elétricos e campos magnéticos. As ondas eletromagnéticas são ondas transversais, portanto, podem ser polarizadas, porque a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. A velocidade de propagação no vácuo de uma onda eletromagnética é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, a famosa velocidade da luz, aquela constante C que vocês veem na famosa lei da relatividade de Einstein. Espectro eletromagnético. Estamos imersos num emaranhado de ondas eletromagnéticas, tais como raio-x, ondas de rádio, radiação ultravioleta, micro-ondas e luz visível. A maior fonte de radiação eletromagnética é o Sol. Sem ele, a vida na Terra seria impossível. O que diferencia uma onda eletromagnética da outra é sua frequência ou seu comprimento de onda. Temos aqui o comprimento, né? O comprimento de onda é uma distância entre duas cristas ou dois vasos consecutivos, ou até mesmo a distância entre três pontos de equilíbrio consecutivos, né? 1, 2 e 3. Beleza? Está aqui a definição do comprimento de onda. E por definição, vamos nessa definição, né? Distância entre dois vales ou duas cristas consecutivas. E é denominado pela letra lambda. Quando os vários tipos de ondas eletromagnéticas são ordenadas, levando-se em conta sua frequência ou seu comprimento de onda, o arranjo obtido é chamado de espectro eletromagnético. A gente viu numa aula anterior isso aí, né? A palavra espectro foi usada pela primeira vez por Isaac Newton, quando observou a passagem da luz branca por um prisma e viu a sua decomposição nas 7 cores. Tenho certeza que vocês viram alguma imagem assim por aí, né? Lembra muito um álbum do Pink Floyd bem famoso, né? As ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Modificam sua frequência de acordo com a espécie e, consequentemente, com o comprimento de onda, que é o que difere uma onda de outra, né? Comprimento de onda difere, então frequência difere. Aqui está o espectro visível pelo olho humano, né? Temos ondas violetas, vamos para azuis, né? Depois verde, vai amarelo e passando por vermelho, beleza? Aí, acima do vermelho, temos o infravermelho. Esse aqui é ondas com comprimento maior do que as ondas vermelhas, né? Que é a da luz vermelha. Essas são as ondas de luz infravermelha. E aqui, ondas com comprimento menor do que a da luz violeta são chamadas de ultravioleta. Aqui já não é mais visível pelo olho humano, né? Que são ondas menos compridas do que a luz violeta e, consequentemente, com frequência maior do que a luz violeta. Aqui, essas são ondas com comprimento maior do que a luz vermelha e, consequentemente, frequência menor do que a luz vermelha. Essas são as luzes infravermelhas, que a gente não consegue enxergar, beleza? Aqui nós temos, pessoal, uma relação, né? Aqui temos o comprimento de onda, né? Aqui é a frequência, os comprimentos aqui, as frequências. E aqui alguns exemplos, né, de ondas eletromagnéticas, né? Aqui essas são ondas com frequência extremamente baixa, que chegam aqui a ordem de 1 megametro. Megâmetro ou megametro, acho que é megametro talvez, é 10 elevado a 6 aqui, que é 1 milhão de metros. E aqui a frequência é de 1 kHz, né? Aqui, nessa ordem, aqui temos comprimento de onda de 1 km, né?
Onda média, onda longa, onda curta, essas são as ondas de rádio, beleza? Ondas de rádio e de TV que chegam à frequência de quase 1 GHz, né? 10 elevado a 9. Ainda é uma frequência baixa em comparação com outras frequências, com outras luzes, né? Com outras ondas eletromagnéticas. E aqui vocês veem que aqui o mínimo chega a um pouco mais, né, que 10 elevado a menos 1, né, que são 10 centímetros de comprimento de onda, que é 10 elevado a 0, na ordem de 1 metro, beleza? Agora, chegamos aqui nas ondas de radar, micro-ondas, que chegam a ter, em média, 1 centímetro de comprimento de onda, no mínimo 1 milímetro, e chegam a ter mais de 10 elevado a 11 Hz, né? Que aí é chegando aí rumo ao 1 terahertz. 1 terahertz tem algumas luzes infravermelhas, né? Luzes que a gente já não pode mais enxergar, beleza? E aqui estamos aqui na ordem de 1 milímetro de comprimento de onda, e aqui chegamos à ordem de 1 micrômetro, que é 10 elevado a menos 6 metros. E passamos da ordem de 10 elevado a 14, né? Passando de 1 terahertz de frequência. E aqui nós temos as luzes ultravioleta, os raios ultravioleta A, B e C, né? Que é esse que vem do Sol, que ainda estão na ordem de 1 micrômetro, basicamente, né? Na parte do micrômetro, né? Mas já chega a passar de 1 petahertz. Aliás, pessoal, essa pequena parte aqui é o espectro visível pelo olho humano, certo? Essa pequena parte aqui. Agora vejamos os raios-x, né? Que são também luzes invisíveis pelo olho humano. Raios-x que chegam... Aqui, os raios-x chegam aqui à ordem de 1 nanômetro, né? Mas tem raios-x que podem ter um comprimento de 1 angstrom, que equivale a 10 elevado a menos 10 metros. Beleza? E aqui, chegando no raio gama, né? Aliás, os raios-x chegam até ter mais de 10 elevado a 19. Aqui está na ordem dos hexahertz. Aqui, 10 elevado a 18 é hexahertz, o exahertz. Beleza. Aqui chegamos nos raios gama. Eles têm chega a ter um picômetro, né, que é 10 elevado a menos 12 de comprimento. E eles chegam na ordem de 10 elevado a 21 Hz, que é 1 zetahertz. E por fim, temos os raios cósmicos, né, que chega a ter 10 elevado a menos 15 metros de comprimento, que significa 1 femtômetro, né? E uma frequência de 10 elevado a 23 Hz. Uma frequência altíssima. E olha, em tudo isso aqui, o espectro visível pelo olho humano é esse pedacinho aqui. Imagine-se que são poucas as ondas que o corpo humano que o olho humano pode visualizar, né? Fisicamente, não há intervalos no espectro. Podemos ter ondas de quaisquer frequências que são idênticas na sua natureza, diferenciando-se no modo de como podemos captá-las. Em seguida, vamos aprender um pouco mais sobre as variações nesse espectro. Quer dizer, o espectro pode variar. Aí que tá. Ondas de rádio. São ondas eletromagnéticas de frequências muito pequenas, até 10 elevado a 12 Hz, que é 1 terahertz, que equivale a 1 terahertz. As ondas de rádio são geradas por osciladores eletrônicos instalados geralmente em um lugar alto para atingir uma maior região. Emprega-se o termo ondas de rádio para as micro-ondas, ondas de TV, ondas curtas, ondas longas e as próprias bandas de AM e FM. Beleza? Uma antena transmissora submetida a uma corrente alternada gera ondas de rádio. As ondas de rádio de frequência entre 10 elevado a 4 e 10 elevado a 7 Hz são bem refletidas facilmente pela ionosfera, o que permite que as ondas sejam captadas a grandes distâncias. Elas têm um comprimento de onda muito grandes e podem se difratar, elas podem sofrer difração.
Com frequência de mais ou menos 10 elevado a 8 Hz e comprimento de onda de 1 metro, temos ondas de TV, as quais não são refletidas pela ionosfera para serem captadas, são necessárias estações repetidoras, que têm 75 km. Observe que algumas frequências de TV podem coincidir com a frequência de FM. Isso permite algumas vezes captar uma rádio FM na televisão ou captar um canal de TV num aparelho de rádio FM. Acontece muito, né, de às vezes temos TVs que podem reproduzir, por exemplo, programação de rádio, por exemplo. Beleza? A telefonia celular é uma tecnologia usada para conseguir melhores resultados no emprego das frequências de rádio que se encontram disponíveis, ou seja, aquelas que não são usadas pela TV ou pelas estações de rádio. As frequências são reutilizadas a distâncias relativamente curtas. Para se reutilizar as frequências, usa-se o seguinte procedimento. Uma determinada área é dividida em células em formato hexagonal que possui cada uma delas um conjunto de frequências diferentes da vizinha. Aqui está um exemplo aqui desse esquema. Assim, as células próximas podem usar uma mesma frequência sem que haja interferência. Uma vez feita a ligação, o usuário pode se deslocar para qualquer ponto que a mudança da célula para outra ocorrerá de forma automática. Aqui está uma distância adequada para que não haja interferência, né? Para que uma onda não se encontre com a outra. Essa onda aqui, por exemplo, se encontrando com essa, isso pode acontecer uma interferência. E ela pode ser construtiva ou destrutiva. Depende da fase que as ondas se encontram, né? Então, nem sempre a gente pode ter esse controle. Então, por isso que as células têm que estar a uma distância adequada uma da outra. Microondas. As microondas são geradas em válvulas eletrônicas especiais. Sua vantagem sobre as ondas de rádio é que, devido às altas frequências, podem carregar mais informações, já que a quantidade de informação transmitida é proporcional à frequência. Ela é uma radiação não ionizante. Os seus efeitos são estritamente térmicos, o que não altera a estrutura molecular do material. Então, pessoal, nada de cair em balela de que se esquentar um copo de água no micro-ondas ele vai explodir, que não sei o quê. Por quê? Porque as micro-ondas, elas são ionizantes, elas não mudam a estrutura do material. Para acontecer alguma coisa terrível com alguma coisa que fique no micro-ondas, você teria que ter uma onda ionizante, uma coisa que mude a estrutura da matéria que forma o objeto que está lá dentro. Então, e outra coisa, os efeitos são estritamente térmicos, quer dizer, o objetivo de uma micro-onda é mudar a temperatura do corpo que está sendo influenciado por essa micro-onda. Por isso que temos o forno de micro-ondas que é usado para aquecer coisas, né? Aquecer alimentos, aquecer líquidos, etc. Atenção! O forno de micro-ondas opera numa frequência, para falar em micro-ondas, né, de 2,45 vezes 10 elevado a 9 Hz, ou seja, 2,45 GHz. O aquecimento dos alimentos ocorre por causa da excitação das suas moléculas. Essa excitação ocorre basicamente nas moléculas de água que os alimentos possuem. Quando sujeita a uma radiação, a molécula de água absorve a energia das ondas eletromagnéticas. Aí está, né, pessoal? A molécula de água vai absorver a energia e vai se agitar. Quando moléculas ficam agitadas, a temperatura aumenta, beleza? Todo alimento tem lá suas moléculas de água, porque dificilmente vai ter um alimento que não seja formado por água. Que não tenha água na sua composição, água na sua fabricação, certo? E aí o aquecimento se dá por conta disso.